A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente aqui do estúdio da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações via rádio, via internet, pelo www.radiocorreiodaserra.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado e hoje com Manuel Soares para falar para a gente um pouquinho mais sobre catástrofes, desastres, né? Mortes coletivas. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa triste situação que está vivendo Brumadinho à luz da doutrina espírita. Então acompanhe com a gente e se você tiver dúvidas pode ligar para nós no 3332-1517 para fazer perguntas a respeito deste tema de hoje, ou mandar sua mensagem de WhatsApp também para 98413-8111. E para a gente começar bem o nosso programa, convido vocês para fazermos uma prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, pela nossa família, agradecemos pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pela oportunidade de estudo, Senhor, e principalmente de conhecimento da doutrina espírita. Agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que diariamente recebemos, que nos auxiliam no nosso progresso moral e espiritual aqui na Terra. E se pudermos te rogar algo, Senhor, rogamos por nossos irmãos em Brumadinho, que estão passando por essa triste experiência da dor da desencarnação coletiva em uma situação tão trágica, para que os pais, mães, filhos, cônjuges, irmãos, amigos daqueles que partiram nessas condições, Senhor, sejam amparados, sejam auxiliados pela sua misericórdia. E estes irmãos que retornam ao mundo espiritual, também neste processo tão doloroso, possam ser amparados pela espiritualidade amiga, recebendo todo o nosso carinho, todo o nosso amor, para se recuperarem e recomeçarem na verdadeira vida. Seja conosco, Mestre Jesus, auxiliai-nos hoje e por todo sempre. Que assim seja. Manuel, e aí? A gente observa, né, que catástrofes e destruições, elas acontecem muito no nosso mundo e em todos os lugares, né? A gente está vivenciando agora no Brasil essa barragem que se rompeu, mas a gente vê os furacões, a gente vê os terremotos, a gente vê os tsunamis. Fala para a gente um pouquinho sobre essa motivação, digamos assim, né? Um bom dia, Manuel. Bom dia, Melissa. Bom dia aos nossos ouvintes. Que a gente possa ter um sábado de sol, como estamos tendo, né? Um ambiente bom na nossa família, de paz, de harmonia. Que a semana próxima seja também do mesmo jeito, de muito otimismo, de muita fé e esperança para todos nós. Na realidade, Melissa, a gente observa essa questão das catástrofes e as destruições. Algumas pessoas chamam de flagelos, né? Uhum. Isso acontece mesmo, né, no mundo todo. Temos informações de algumas, às vezes não temos. Hoje, com a mídia globalizada, a gente tem mais informações, antigamente menos. Mas, assim, acontece de uma forma geral em todos os locais, às vezes de uma forma diferenciada, porque cada região tem as suas características. Por exemplo, no nosso caso aqui específico, você citou Brumadinho. Aqui em Minas Gerais nós temos problema de mineração. Sim. Outros estados brasileiros não têm, né? Mas tem outros problemas, outros tipos de pode acontecer catástrofe ou mesmo ocorrências, né? E no mundo inteiro também é assim. Às vezes são ocorrências como a gente vê, às vezes, por exemplo, lá nos Estados Unidos, um atirador que sai matando várias pessoas, carros-bomba, né? Que graças a Deus aqui no nosso país nós não temos assim esse tipo de ocorrência, ou pelo menos a gente se teve, é coisa muito rara, né?
mas acontece no mundo como um todo, não é só aqui no Brasil. Aí a gente tem que entender o porquê disso, né? Onde é que está Deus nesse sistema? A gente sabe que Deus é o nosso Pai de infinita justiça e infinita bondade. E também que nada acontece por acaso, né? Deus sabe tudo o que acontece pela sua grandeza universal. E aí a doutrina espírita, graças a Deus, ela traz para nós muitos esclarecimentos, informações. Algumas informações, às vezes, nós não dispomos pela nossa inferioridade espiritual, pela nossa falta de capacidade de compreensão, né? À medida que a gente vai se elevando, que a gente vai se espiritualizando e vamos subindo na escala gradativa espiritual, nosso cabedal aumenta, a nossa possibilidade aumenta e a gente começa a compreender mais. Por isso que os livros espíritas, psicografados principalmente, trazem para nós cada vez mais informações para a gente compreender à medida que nós vamos crescendo em entendimento. Você vê que Jesus, quando esteve conosco, ele falou por parábolas, por histórias, porque nós não compreenderíamos naquela época. Hoje os espíritos vêm destrinchando, vêm explicando as parábolas, né? Trazendo para nós à luz do dia de hoje o que Jesus quis dizer naquela época. É porque hoje nós temos mais maturidade espiritual do que 2000 anos atrás. Então, quanto mais crescermos, melhor compreenderemos essas situações que ocorrem. E por que elas acontecem, Manuel? A gente sabe que o Livro dos Espíritos nos trazem muitas respostas sobre diversos assuntos, né? E aí uma das grandes perguntas é essa, né? Por que essas catástrofes acontecem? Aí no Livro dos Espíritos nós temos muita coisa sobre isso, né? Sim. Entre as perguntas 737 e 741, principalmente, lá fala sobre os flagelos destruidores, sobre essas ocorrências todas. A gente podia citar algumas coisas aqui. Podemos fazer assim? Claro, e a gente vai fazendo alguns comentários em cima disso, né? Certo. Então vamos começar assim, ó, o que está lá no Livro dos Espíritos. Os grandes flagelos destruidores têm grande utilidade do ponto de vista físico. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta só as gerações vindouras o experimentam. Então olha só. A gente às vezes não pensa nesse ponto de vista, né? Ou seja, vai ter modificação física, né? Às vezes um terremoto, um maremoto, um vulcão, mesmo uma barragem naquela região lá, vai ter uma modificação física. Só que isso vai trazer alguma coisa lá na frente, algum resultado. Se é um resultado que foi feito com o objetivo de mudar, seguindo alguma determinação de nosso Pai Celestial, aquele resultado vai ser melhor para algum fato lá na frente. Só que hoje a gente não entende assim, a gente entende como uma destruição, como uma catástrofe, né? E vai levar tempo para que aquela região, depois dessa mudança, ela se apresente de uma forma que a pessoa possa ali tirar alguns proveitos. Mas de imediato a gente não entende assim. Nós estamos falando nessa parte de uma condição apenas física. Né? E lembrando que essa questão também, a gente pensa assim, nos flagelos destruidores, mas no sentido daqueles flagelos naturais do próprio planeta, sim, né? Sim. Ou seja, é uma placa tectônica que está ali se acomodando, e aí a gente tem um terremoto, um tsunami também, né? E aí isso causa uma grande destruição. Agora, quando a gente vê que é uma intervenção humana, Manuel, aí traz também um pouco de responsabilidade para aquelas pessoas que talvez, é o que está sendo apurado hoje em Brumadinho, que Mariana também foi a mesma situação, né? Com um desastre ambiental maior, mas com uma perda humana bem menor, né? Mas ainda assim um grande desastre. A gente vê ali que há indícios de que houve uma economia, digamos assim, no processo de construção dessas barragens, e que essa economia, que essa estrutura escolhida não seria a mais adequada, e hoje a gente vê o resultado, e tantas outras barragens na mesma situação, né? É verdade. Com os mesmos riscos, com riscos até maiores. E aí a gente vê que aí quando entra a ação humana... aí já tem, vamos supor, a participação do ser humano. Vamos supor, voltar no caso do terremoto, né? As placas tectônicas, elas se mexem, às vezes depois aquilo vai gerar uma geografia diferente. A gente vê pelos Andes aqui, né? E a gente tem lá no livro Transição Planetária, me parece que é nele, que diz o seguinte: a partir que o nosso mundo vai evoluindo espiritualmente e as coisas vão se mudando para um mundo não de provas e expiações, mas um mundo de regeneração, um mundo superior,
não vai haver necessidade desses processos maiores, porque o equilíbrio, as condições já chegaram à condição ideal, e também não vai se perder mais vidas nestas circunstâncias, porque essas catástrofes, essas perdas de vidas são inerentes ainda a um povo que tem essa dificuldade moral, intelectual, de procedimento, uma série de coisas. E aí, como aí Deus é perfeito, ele pode associar uma transformação material necessária ao planeta a um desencarne coletivo, onde espíritos vão estar resgatando débitos do passado, porque eles têm alguma coisa em comum. Mais à frente a gente vai falar sobre isso, sabe? Ok. E a gente tem um outro tópico aí que coloca o seguinte: tais fenômenos, né, dessas tragédias, desses flagelos destruidores, né, tais fenômenos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então aqui a gente vê também essa questão desses desastres que acontecem, né, dessas destruições, como uma forma de impulsionar o homem para o aprendizado. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Pois é, você vê, nós estamos falando no caso de um terremoto, que em princípio nós não teríamos participação, né? Aí é uma coisa geológica do planeta. Mas nesse caso, mesmo que haja, e nós não podemos falar culpa A, culpa B, não estamos aqui para isso, nós não temos base para isso. Quais os motivos que levaram a acontecer o fato, né? Existem várias hipóteses, várias teorias, e vamos deixar isso assim, não é o nosso objetivo. Mas houve perda de vidas. Será que Deus descuidou? Lógico que não, né? Ou seja, algumas pessoas perderam a vida ali, perderam seus entes queridos, muita dor, muito sofrimento, muita dificuldade. Ou seja, nesse caso nós temos que usar o nosso raciocínio, né? Mesmo que não tenha sido um fato associado geologicamente ao planeta, mas talvez produzido pela mão humana, né? Aí tem pessoas que estão perdendo a vida ali, mas não é por acaso. Nós vamos ver mais na frente, a gente tem que adiantar, não tem jeito de não falar, o Emmanuel explicando que são pessoas que têm débitos nesta área, que fizeram coisas semelhantes em vida passada, né? Levaram pessoas ao desencarne em situações assim. E agora eles são agrupados por magnetismo espiritual, por uma série de motivos, para que venham a resgatar nesta vida, aproveitando um fato que foi ocasionado, né? Você vê que tinha pessoa lá que era empregado, tinha pessoa que estava passeando, não é? Que era de pousada, pessoa que veio de um outro país para lá para comemorar lá o nascimento de uma gravidez. A pessoa que era o último dia de trabalho dela lá, também estava lá só se despedindo dos colegas. Então, vê como é que são assim, umas coincidências entre aspas, você vê que tem alguma coisa ali. E esses espíritos que desencarnam, eles, no mundo espiritual, eles colocam isso para nós, eles pedem para resgatar, porque aquilo ainda os incomoda de um fato feito em encarnações passadas. Né? São provações que ainda estão na consciência desses irmãos, estão essas dificuldades impedindo que eles possam progredir ainda mais. Então eles vão ser reunidos por uma condição de um magnetismo espiritual, como diz o Emmanuel, por um trabalho espiritual, para que naquele momento e naquelas condições tão difíceis eles desencarnem e resgatem coisas que eles já fizeram com outros irmãos em circunstâncias semelhantes, parecidas no passado. Ou seja, é a justiça de Deus se fazendo através de vários caminhos. E aqui dentro desse contexto aqui que fala de exercitar a inteligência, é isso que... Você citou, por exemplo, a questão dos terremotos, e a gente pensa no Japão. E o Japão é um local de muita incidência de terremotos. Sim. E eles já conseguiram desenvolver uma tecnologia na área da construção civil, de que os prédios, como se diz, balançam, mas não caem, né? Ou seja, eles têm um suporte ali, né, no processo de construção,
que permite que eles consigam suportar aquela movimentação sísmica, né, ali do processo do terremoto, mas sem virem a ruir. Então a gente vê ali um desenvolvimento da inteligência, né? Isso. E ele fala que não só da inteligência, mas da paciência e da resignação. Que é uma coisa que a gente precisa desenvolver, né? Tudo nós precisamos, essas virtudes nós teremos que desenvolver, porque se nós não desenvolvermos essas virtudes, nós não nos tornaremos espíritos felizes no futuro, mas evoluídos. E são provações para que a gente venha desenvolver isso, porque nada acontece por acaso. Sabendo que aquela pessoa veio a perder a vida, que uma família perdeu um ente querido naquelas condições, tem ali o processo que a gente chama de prova e expiações, né? A lei de ação e reação. Nada se faz se não tiver um objetivo e tiver uma razão perante a lei de Deus devido à sua perfeição. Então a gente tem que começar a entender isso, que aquele fato ali é para nós trágico, difícil, doloroso, perante a lei de Deus ele tem uma função maior, um objetivo maior, que é provocar em todos nós preocupações para mudarmos os nossos projetos, mudarmos as nossas construções, né? Você vê como é que está sendo agora fortemente colocado a mudança desse tipo de barragem para ser a seco e não mais sob efeito da água na separação. Quer dizer, vai gerar essa corrigenda, isso vai acontecer. E também nós também trabalhamos os nossos sentimentos, porque a revolta ela só faz mal para nós, faz mal para aquele que desencarna porque ele recebe o nosso choro, o nosso desequilíbrio, faz mal para todo mundo, cria um clima tremendo. Não estou dizendo que você não vá procurar os seus direitos legais, não é isso. Isso tudo pode ser feito, e eu acho que deve ser feito, porque também é uma forma de se corrigir enganos, mas que não seja com aquela revolta, com aquele ambiente tão nocivo para a saúde de todos nós, mental e física, e da coletividade como um todo, né? Com certeza. E o que a gente vê também ainda dentro desse trechinho aqui, Manuel, é a questão quando fala de exercitar, né, a paciência, a resignação, e quando e oferece ensejos de manifestar sentimentos de abnegação, desinteresse, de amor ao próximo. A gente viu isso muito nessa tragédia e em tantas outras, né? Todas, né? Essa amor ao próximo, né? Esse sentimento de solidariedade. Várias pessoas no Brasil inteiro e até em outros países, né? A gente vê Israel vindo para cá para ajudar no resgate, pessoas doando alimentos, mantimentos, ao ponto de Brumadinho até pedir para não levar mais porque não cabia. Olha só, gente, não cabia mais, né? Não precisavam mais dos donativos, que tinham já recebido muita coisa. E eu vi ontem uma reportagem no MGTV de um bombeiro citando que ele tinha acabado de voltar para Juiz de Fora, citando como tinha sido essa semana lá, contando algumas situações, e ele falando do calor humano das pessoas que estavam lá, que não podiam entrar na zona quente, né, na área lá do derramamento, mas que ajudavam como podia. Então, quando eles chegavam no alojamento, que era numa escola para dormir, as camas estavam arrumadas, com bilhetinhos de encorajamento, de agradecimento pelo trabalho deles. Uma pessoa que não era de Brumadinho deslocou-se para lá de outra cidade, ele nem sabia quem era essa pessoa, de onde que era, por que estava lá, mas a pessoa estava lá, acordava todo dia às 3 horas da manhã para preparar o café para os bombeiros, para arrumar, e sem ninguém pedir. Sabe, aquela coisa de realmente assim, o que eu posso fazer? Eu posso fazer só isso aqui, mas eu vou fazer então. Então a gente vê que esse sentimento é um sentimento que enobrece o ser humano, né? Que ajuda no processo de evolução. E esses sentimentos eles podem ser desenvolvidos, né? Sim. E às vezes essas coisas vêm para acordar em nós esse sentimento, né? A gente se doar mais, ajudar mais, né? Trabalhar mais, né? É verdade, mesmo, é verdade. E aí o nosso grande abraço e reconhecimento aos bombeiros, né? Que muitas vezes colocam sua vida em risco para auxiliar outras vidas, para ajudar outras pessoas, e a gente vê todo esse sacrifício que a gente não consegue nem imaginar as condições de trabalho. A gente viu pela televisão, mas com certeza ao vivo e a cores, né? Muito mais difícil. E aí a nossa gratidão a esses profissionais que se dedicam tanto a salvar vidas. Com certeza que lá no in-loco eles estavam com muito mais dificuldades, que as camas não podiam nem mostrar, né? Cheiros, né? O calor intenso. O recolhimento das pessoas, né, lá naquela lama, né? Muito doloroso, né? Muito doloroso. Que esses irmãos aí, né, que fizeram esse trabalho belíssimo, recebam todo o reconhecimento nosso, né, da sociedade. Agora, Manuel, um outro ponto aqui para a gente trabalhar.
Os flagelos destruidores objetivam fazer com que a humanidade terrena progrida mais depressa. A destruição daí decorrente é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos. A gente até já falou um pouquinho desse ponto, né? Depois você vê, é para fazer com que progrida mais depressa. Sim. Porque às vezes a gente é acomodado, né? A gente vai deixando para depois, vai deixando ficar desse jeito mesmo que está dando certo. Deixa para a próxima encarnação, né? Deixa lá aquela coisa material assim, depois eu arrumo. Não vai cair não vai acontecer nada não. E como a gente precisa desenvolver a nossa moralidade, o nosso lado espiritual, porque faz parte da programação de Deus e da nossa, você vê que nesse momento, você estava citando aí, pessoas se doando de abnegação, de trabalho gratuitamente, pessoas preocupadas em não deixar que aquele tipo de método seja usado mais, mudar a lei. Então, quer dizer, dá uma balançada geral e vem progresso por aí. A partir daí, mas no Brasil é muito assim, muito assado, a gente não acredita, tem pessoas que falam isso. Nós não podemos pensar assim, porque se nós pensarmos assim, nós não vamos acreditar em nós mesmos, na nação, no mundo, não vamos acreditar em Deus. E a gente sabe que nós vamos progredir. Aqui ele está falando que a gente precisa progredir mais depressa, nós somos lentos, né? Nós somos espíritos atrasados. Então essas coisas é para nos fazer pensar mesmo, a gente acordar, puxa, eu podia estar lá, eu podia estar fazendo coisas desse nível e não estar preocupando. Então a gente, é para dar uma balançada na gente e ver que acima disso tudo, atrás disso tudo, tem alguma força maior que a gente tem que prestar atenção nela. Nós fazemos parte dela, não é? É verdade, é verdade. E um outro ponto aqui também, é preciso, em face dessas ocorrências, ver o objetivo para que os resultados possam ser avaliados. Nós os consideramos flagelos apenas porque o apreciamos do nosso ponto de vista pessoal e devido aos prejuízos que eles causam. Normalmente, não consideramos do ponto de vista espiritual. E aí a visão que talvez a gente precisa expandir um pouco, né, Manuel? Essa visão espiritual, não só de uma única existência, mas como você colocou até na sua primeira parte aí, a questão das diversas existências que nós já tivemos, que são resgates, na verdade, né? E isso tudo faz com que a gente veja de uma forma que a providência divina está agindo, ainda que nesses momentos de muita dor. Né? Acredito que na segunda parte nós vamos passar por esse caminho da visão espiritual. Mas você tocou num ponto que a gente pode deixar uma chave para depois dos comerciais, né? E veja só, é isso que é o grande fator de raciocínio, é o lado espiritual nosso de espíritos eternos. Não aquela espiritualidade de uma encarnação, que você vem, nasce, morre e vai para o mundo espiritual. Porque aí seria uma injustiça de Deus muito grande nós estarmos aqui conversando com esse calor dentro de um estúdio hoje com ar-condicionado, tratando de um assunto delicado, mas nós não estávamos lá perdendo entes queridos, né? Não corremos risco de vida e eles passaram por isso. Deus seria muito injusto, levando esses nossos irmãos a perder uma vida, aquelas famílias a perecerem, e nós estamos nessa tranquilidade. Por que nós fomos privilegiados e eles não foram? Mas quando você encara a vida espiritual como um todo, dentro de várias múltiplas encarnações, para nos levar assim lá no final a estarmos no nível de Jesus, e nós chegaremos lá, que é uma perfeição, né? Aí nós vamos entender que se a causa não está nesta vida, está em vidas passadas. Porque se nós não tivéssemos nada a nos cobrar na nossa consciência, se nós não estivéssemos devendo nada perante a lei de Deus, nós não passaríamos situações iguais a essa. Ou seja, esses irmãos que lá estão passando por essa dificuldade, eles estão resgatando, como nós poderemos resgatar amanhã em outra encarnação, algumas coisas, alguns equívocos cometidos por nós nas nossas ações e atos em outras e outras vidas. Entendeu? Aí o plano espiritual se abre e a gente entende a justiça de Deus. Isso é a beleza que a doutrina nos traz
para a gente compreender essas experiências dolorosas de um ponto de vista maior, né? É claro que isso não impede, né, que a gente chore, que a gente sinta, não é isso, mas a gente não se desespera, né, Manuel? Isso mesmo. Acho que evita o desespero, que já é um grande alento, né? Porque o desespero, ele prejudica tanto aqueles que ficam, mas muito também aqueles que partem. Entra o desespero, entra a vingança. Entra o ódio, né? Ódio, rancor. São sentimentos que, como diz o Alberto Almeida, no livro O Perdão, que nós falamos aqui da vez passada, fazem mal para a gente em primeiro lugar. Sim. Né? Nos estabilizam fisicamente, espiritualmente. E faz com que nós imitamos vibrações para tantas pessoas que já estão passando por tantas dificuldades também, pessoais de consciência, perante a lei de Deus, e a gente jogando aquela carga nessas pessoas. Enquanto que nós também temos o nosso telhado de vidro, temos também os nossos pecados, entre aspas, né? Então, é como Jesus disse, aquele que não tiver pecado nenhum que atire a primeira pedra. Nós não estamos falando o fato de não fazermos as coisas legais, não é isso. A lei está aí para ser cumprida, para ser apurado direitinho. E isso deve ser feito porque é uma questão de sociedade, de organização, né? É isso. Mas o ambiente espiritual que nós criamos em torno disso é que a gente tem que se preocupar. E aí, nesse momento, eu convido os ouvintes, né, como a gente fez no início do programa, de fazer uma prece por Brumadinho, que nós possamos nos lembrar, no momento da nossa prece diária, de nós orarmos por esses irmãos, né? Os que estão lá, os que ficaram, aqueles que desencarnaram também, porque não é fácil chegar no mundo espiritual após um desastre desse, numa situação tão dolorosa, porque fica aquela situação, mas eu deixei meus filhos, deixei minha família, deixei meus pais, desencarnei precocemente, né? Às vezes numa visão precipitada, né? E às vezes essa pessoa se revolta também no plano espiritual. Então a gente precisa também orar por esses que desencarnaram, para que eles tenham resignação, paciência, para que venham a compreender o porquê dessa desencarnação no momento mais apropriado, quando estiverem espiritualmente mais restabelecidos, e também para que as famílias aqui possam também receber este amparo espiritual, porque com certeza se as equipes terrestres, se as equipes humanas são grandes como são, as equipes espirituais com certeza são muito maiores, né, Manuel? E dá até um detalhe que lá no livro Transição, o Manel Flamengo fala, e sabemos que aconteceu no Brumadinho, que esses desencarnos coletivos, o mundo espiritual já sabe que ele está para acontecer e tem uma programação, porque vários espíritos estão reunidos, porque essa programação já foi feita no mundo espiritual, até pedido de muitos desses irmãos mesmos. E aí eles vão estar naquela região, espiritualmente falando, para que em acontecendo, eles possam estar abraçando esses irmãos que desencarnaram e acolhê-los e encaminhá-los. Mas como você falou, aí vai depender do campo vibracional de cada um. Aceitar o desencarne, não aceitar, revoltar, resignar. Eles narram que muitos desencarnados se revoltam de tal forma que renegam a ajuda, blasfemam, querem continuar naquela região lá perambulando porque acham que vão resolver o problema, narrado nos livros, né? Enquanto que às vezes entes queridos, amigos, pais desencarnados, avós, espíritos protetores estão ali ajudando, mas os espíritos às vezes não conseguem nem vê-los devido a tamanha revolta, né, que acontece. Então as nossas preces, nesse sentido, ajudam muito, porque vão balsamizando, vão tranquilizando esses espíritos de forma que eles possam, daqui a pouco, lembrarem de Deus, lembrarem de uma ajuda, aí mudar o padrão vibracional onde eles são acolhidos e recolhidos, né? Que possamos orar por esses irmãos, né? E, Manuel, a gente está falando aí sobre as catástrofes destruidoras, né? Esses flagelos que acontecem na Terra e que trazem tantas dificuldades para nós. E aí eu te pergunto, como conciliar a afirmativa de Jesus de que a cada um será dado segundo as suas obras, com relação a essas desencarnações coletivas, Manuel? Pois é, Melissa, esse aí que é o ponto que a gente precisa entender, principalmente no nosso programa, né, é o lado espiritual. Então, no site O Consolador, www.oconsolador.com.br, o Gerson Simões Monteiro,
que é um trabalhador da Federação Espírita Brasileira, né, de muitos artigos, sempre envolvido lá. Ele tem um trabalho que nos explica bastante coisa sobre isso, então nós vamos utilizar esse estudo, essas palavras dele para nos orientar. Então, com relação a isso que nós falamos das mortes coletivas, né, e nesse desencarne de pessoas conjunto, temos pessoas, vamos colocar de uma forma sempre boas, mas que cometem maldade, não, pessoas abnegadas, pessoas às vezes displicentes, parece que no nosso modo de ver, parece que ali teria pessoas que estariam indo injustamente, outra não, a gente faz um juízo muito equivocado nisso, né? Aí ele fala assim, ó, os espíritos ao reencarnarem na Terra em novos corpos, atraídos pela força magnética, atraídos por uma força magnética, pelos crimes praticados coletivamente, se reúnem em determinadas circunstâncias e sofrem na pele, por meio de flagelos naturais, aqui no caso, flagelo natural, mas no caso ali também, né? Um terremoto ou outro tipo de catástrofe semelhante, o mesmo mal que fizeram as suas vítimas indefesas de ontem, né? Ou seja, é aquilo que nós estávamos falando lá no iniciozinho. Nada acontece por acaso. Se nós desencarnarmos numa situação semelhante, é porque ontem, no nosso passado espiritual, nós tivemos envolvidos em situação semelhante. Nós temos o livro que eu estou tentando lembrar o nome aqui, é um livro que fala do incêndio do circo, lembra? Do circo de Niterói. Sim. Agora está me faltando o autor e está me faltando o nome do livro. Onde muitos espíritos desencarnaram naquele incêndio de acho que 1960 e poucos em Niterói. E depois veio uma comunicação, acho que é Humberto de Campos, me parece, não sei. Melissa está tentando pesquisar aqui enquanto nós conversamos. Nesse livro, depois, vem explicando que foram espíritos que desencarnaram nesse circo, que na época de Roma, eles levaram muitas pessoas aos circos romanos e foram cristãos que foram lá incendiados como tochas humanas. Então, aqueles espíritos que coordenaram esse trabalho de levar cristãos ao desencarne na fogueira, vieram ao Brasil, se reencontraram no circo de Niterói e ali desencarnaram nas mesmas circunstâncias. Então, esse é o exemplo narrado, né, por esse nosso irmão espiritual, e que esclarece para nós o motivo daquele do circo. Então, nesse caso específico que nós estamos falando atualmente, e tantos outros, então aqui está falado aqui, né, que são espíritos que têm esse débito do passado e por uma força magnética, em função de comprometimento, em função de programação que fizeram no mundo espiritual para resgatar coisa que os incomodava, muitos solicitam a prova nas mesmas circunstâncias ou semelhantes, são reunidos em situações e por isso acontece ser pessoas da empresa, pessoas terceirizadas, pessoas da cidade, pessoas que não são da cidade, mas que estavam passando por ali. Ou seja, é feita a justiça, a pedido até da própria consciência de cada um, com a ajuda de Deus, para que eles possam progredir no momento que a gente, em princípio, acha que foi um descuido, que foi uma ausência de Deus, e não tem nada disso. E a gente tem várias outras situações semelhantes, o edifício Joelma também, com relatos trazidos por Chico, também, né? Daquela ocorrência dos fatos, né, do porquê o incêndio no edifício Joelma. Mais recentemente a gente teve a Boate Kiss, né? Também. No Sul. E tantas outras situações assim que fazem com que a gente reflita sobre a nossa postura perante a vida, né? Nós temos retratado em livro de uma forma muito clara o tsunami da Indonésia. Sim. Lá que o Manuel Filomeno de Miranda, ele explica o motivo e explica a situação antes, a explicação depois dos espíritos encarnados, muito detalhadamente. Sim, né? Vale a pena ler, né? Transição Planetária. Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco. E o que a gente vê, Manuel, dessas histórias todas, dessas, né, situações complexas, é que a pessoa que sobrevive, ela nunca mais é a mesma, né? Ela passa a dar uma valorização diferenciada
ao que realmente importa. A gente vê nas reportagens, nas entrevistas, as pessoas falando: eu quero estar com a minha família, eu quero poder ficar junto àquelas pessoas que eu amo, repensando sua vida, né, falam que nunca mais vão conseguir ser as mesmas pessoas, porque realmente mexe com o ser humano e mostra como nós somos frágeis, né, diante dessas circunstâncias, e que hoje ou amanhã a gente pode não estar aqui mais, e às vezes a gente fica com situações mal resolvidas, com mágoas na família, com aquelas brigas desnecessárias com os filhos, com os pais, e a gente não sabe o dia de amanhã. Então fica um convite para a gente buscar melhor viver a nossa existência, né? E a gente vê, Melissa, que quando nós não estamos no pacote do desencarne, nós não desencarnamos. Ontem apareceu um vídeo muito duro, onde duas pessoas entram numa caminhonetezinha e a lama se aproximando e vê um tratorzinho, não é? Todos se salvaram. Pois é, olha, né? Que fantástico. O que aconteceu? Ele narra lá, né, que a lama foi empurrando os vagões de trem, e quando ele estava lá numa situação que a lama estava chegando, ele, não sei se ele não sabe se foi a locomotiva que veio sendo pela lama, levantou a caminhonete deles, e eles não ficaram acima daquela situação e se salvaram. E ainda salvaram o senhor que estava no trator também. Quer dizer, a gente teve a sensação no vídeo que todos vieram perder a vida. Mas vamos pôr, entre aspas, uma condição fortuita, né? Empurrou eles acima, eles não sabem definir, até a hora que falam que pode ser a locomotiva do trem, que é uma locomotiva de 180 toneladas, pesada, ela firmou em algum lugar e subiu, né? Ou os vagões, ele fala que eles ficaram numa situação alta, que a lama ficou abaixo, depois eles conseguiram comunicar via celular, não sei se foi um helicóptero, como é que foi lá, e retiraram ele lá. É porque eles não tinham esse comprometimento, se salvaram. Como outros que estavam naquela barragem que desce inteira, alguns conseguiram pular pelo outro lado lá, né, para o lado da mata, e conseguiram sair. Porque não estavam naquela programação de vida, né? É verdade. E a gente sabe que o acaso ele não existe, por mais que seja difícil a gente compreender, né? Mas isso a gente tem que entender com certeza. Em doutrina espírita a gente tem essa certeza, né? E agora a questão dos animais, né, Manuel? Você está falando dessas vítimas. A questão dos animais também é muito doloroso a gente compreender, porque quando a gente pensa no ser humano, que a gente falou até agora, a gente sabe que existe a questão, né, dos nossos resgates do passado, dos nossos equívocos cometidos, né? E às vezes a gente pede para passar por uma situação dessa, para resgatar alguma coisa que a gente fez no nosso passado. Tá, é compreensível. Mas os animais é mais difícil a gente entender, né? A gente tem uma dificuldade um pouco maior para ver tantos animais sofrendo, tantos animais ali, principalmente o gado, né, os bois ali que não conseguiam sair da lama. Os animais menores eram mais fáceis, mas o gado ali que a gente via era um sofrimento muito grande, né? É um princípio inteligente em desenvolvimento, a gente sabe disso. Que ele não está resgatando nada de passado, não, porque ele não tem responsabilidade. Sabemos disso. Mas quantas pessoas estão vendo aqueles animais sofrendo e estão se condoendo? Sim. Outras pessoas não. Mas quando você vê uma cena daquela, quem tem o coração mais duro já vai pensar duas vezes, não é? Trabalhei na linha, você sabe disso, quando o trem atropelava uma linha, era uma tristeza muito grande para certas pessoas. Outros não, iam lá, corriam, retalhavam, pegavam a carne e comiam com maior tranquilidade. Alguns de nós não tinha essa coragem, ficava com pena daquele bicho que ali veio a perder a vida porque não tem inteligência, né? E às vezes eram vários juntos, né? E outros se deliciavam com aquele momento porque era um momento de festa. Então, quer dizer, cada um de nós está numa situação de vida, de necessidade. Às vezes a única casa que ele tinha para comer era uma situação dessa, né? Então a gente tem que analisar que existem vários fatores interferindo. Mas que aquelas cenas que nós vimos tristes dos animais têm um objetivo, pelo menos para nós seres humanos, com certeza. Para a gente pensar mais na vida, e com relação aos animais, são os nossos irmãos inferiores. E para eles, espiritualmente ou perispiritualmente, em função de serem aí de um princípio inteligente, estarem aprendendo que em determinadas circunstâncias eles têm que evitar e uma série de coisas assim. Sempre é um aprendizado, sempre é um processo evolutivo. Mas a gente, no caso dos animais, a gente ainda tem muita dificuldade de entender, porque a nossa compreensão é pequena nesse aspecto, né? É verdade, a gente ainda sente uma certa dificuldade, mas o que você falou, pelo menos ali,
nos toca, né? Então Sim. pode ser que neste momento, nessa experiência, muitas pessoas tenham se despertado para a questão da proteção dos animais, né? Você vê um boi rodando numa lama e ele se afogando ali, não poder fazer nada. Eu acho que não tem uma pessoa que não fica com triste, pena, né? Que não fica triste com aquilo. Então aquele fato está sendo pelo menos útil para a gente amansar o nosso coração, desenvolver um pouco a nossa sensibilidade, né? Eu acho que isso tudo a gente tem que pensar. Agora, Manuel, a gente chegando aí na reta final do nosso programa, o que nós poderíamos, se a gente pudesse levar uma mensagem para as famílias que passam por essa experiência, principalmente para aquelas famílias que não conseguiram acessar os corpos, né, dos seus entes queridos, porque a gente sabe ali que a cada dia que passa o resgate é mais difícil, mesmo que sejam dos corpos, né? Sim. Porque a situação da decomposição já é uma situação já mais avançada, a própria localização desses restos mortais já vai ficando cada vez mais difícil com o endurecimento dessa lama. Qual a mensagem que a gente poderia deixar, Manuel, para essas famílias que passam por essa experiência tão dolorosa, muitas vezes sem nem poder enterrar, né, se despedir de, entre aspas, né, desses entes queridos que partem e que talvez fiquem lá para todo sempre no meio daquela lama? Tem duas coisas que a gente poderia falar aqui. O Gerson, ele coloca assim: a reparação dos erros praticados por uma família ou por um certo número de pessoas é também solidária. Isto é, os mesmos espíritos que erraram juntos reúnem-se para reparar suas faltas. É a lei de ação e reação. Neste caso, que age sobre o indivíduo, é a mesma que age sobre uma família, a nação, os povos, enfim, o conjunto de habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. Ou seja, todos nós estaremos numa situação dessa, apesar de naquele momento doloroso, difícil, estaremos caminhando espiritualmente, estaremos resgatando faltas do passado. Isso é um motivo assim que faz com que a gente, entendendo, a gente tenha menos revolta, né? A gente não olha aquilo só com pensamento negativo, pessimista, de raiva, de cobrança, né? Tem uma mão de Deus atrás disso ali, né? É um detalhe. E o Emmanuel fala assim, ó: nós criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir as consequências, né? Então, se eu te fiz mal de uma forma muito profunda, a partir do momento que eu vejo que eu não devia ter, que eu tenho consciência dessa lei, enquanto eu não chegar para você e me reparar, eu não vou ter paz de espírito. Mas às vezes a falta que eu te fiz foi a falta de te queimar viva, te jogar no espenhadeiro, te jogar dentro de uma água, você morrer afogada, não é? Então, além de eu te pedir desculpa, eu tenho também na minha consciência o ato em si. E às vezes eu só sofrendo o mesmo ato, no meu modo de entender, passando pela mesma dificuldade que eu vou resgatar. E às vezes eu no mundo espiritual peço a Deus a possibilidade de passar pelo mesmo tipo de prova, para que eu tenha paz de espírito e tranquilidade para seguir na minha escala evolutiva. Às vezes só isso é que está me agarrando para que eu não caminhe, né? Então ele continua, ó: e a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste, a fim de induzirmos a estudos e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à nossa própria segurança. Olha aí. É por esse motivo que todas as calamidades terrestres o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração, para defender-se e valorizar a vida. Está vendo? Ou seja, o objetivo é valorizar a vida material, para que aquilo não ocorra de novo, para que os métodos se modifiquem, e valorizar a vida espiritual, porque eu estou ali resgatando, né, através da minha morte, eu estou me resgatando através do sofrimento familiar, da perda de um ente querido, porque talvez eu tenha provocado a perda de ente querido de várias famílias em vidas passadas. E aquilo que a gente chama de karma às vezes, né? Aquilo está guardado lá no meu inconsciente espiritual, no meu subconsciente, e quando eu retorno ao mundo espiritual, que eu estou lá,
Eu falo, nossa, eu podia ter caminhado, mas isso aqui ainda está me pesando, né? Eu preciso ter uma situação semelhante a essa para tirar esse peso que me cobra. Deus meu, me permita que eu reencarne e passe por uma prova semelhante, para eu sentir na minha própria pele aquilo que eu fiz tantas pessoas passarem. Só assim eu terei paz de espírito. Aí eu peço uma encarnação para passar por uma dificuldade dessa. E é para o meu bem, é para minha elevação, é para eu me depurar. Deus vai permitir, porque a intenção é boa. Só que quando a gente está aqui acompanhando, assistindo, a gente não tem essa informação. A gente está vendo uma vida, mas não o conteúdo universal da vida espiritual, né? Então que a gente possa ter mais resignação, mais paciência e entender que a mão de Deus está sobre tudo e sobre todos. Se aquilo não fosse necessário para nós, aquilo não teria acontecido. Manuel. Seja no aprendizado intelectual, seja no aprendizado profissional, seja no aprendizado espiritual, do amor, do ódio, do orgulho, da paciência, da resignação, uma série de coisas. Deus está presente. Manuel, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, chegando ao final do nosso programa. Que Jesus te abençoe na sua caminhada de divulgação doutrinária. Bom, gente, eu também agradeço, né, a oportunidade, e mais uma vez aqui repetindo a Melissa no início, vamos orar para esses nossos irmãos que se foram, que ficaram envolvidos nessa situação, para que possamos ajudá-los vibracionalmente, para que eles possam suportar no mundo espiritual, entender, aceitar as ajudas, e para que aqueles que aqui ficaram com tanta perda e tanta dor possam sentir também um pouco de paz nos seus corações, de fé, de esperança e de ajuda também de seus amigos espirituais e materiais. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Um abraço a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, Moisés, Dona Maria Prenassi, a Maria Antonieta Amaral, a Sandra Tostes, a Ju Silveira, que são as aniversariantes aí da próxima semana. Um abraço para você, ouvinte, que nos acompanhou no Seara Espírita, desejando a todos vocês um excelente final de semana, de muita paz, de muito amor, e uma semana de muita produção no bem, de trabalhos, né, de criações produtivas, que possamos aí desenvolver as nossas melhores virtudes, né, caminhando assim rumo a Jesus, rumo aos seus ensinamentos. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.